No que diz respeito aos ícones americanos dos direitos civis, Bayard Rustin não desfruta do status conferido a nomes como Martin Luther King ou John Lewis. Rustin, uma nova cinebiografia de George C. Wolfe, procura corrigir isso de alguma forma, colocando-o diretamente nos faróis da história. Quer saber mais sobre esse filme? Segura aí que eu já volto. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Rustin é o filme que está na Netflix e fala sobre Bayard Rustin, o homem por trás da Marcha sobre Washington em 1963. E ele foi marginalizado nos livros de história por ser abertamente gay. O roteirista Julian Brice escreveu o roteiro em 2015 para HBO Filmes, com Lee Daniels originalmente contratado para dirigir. Brice pesquisou o projeto durante 2 anos, conduzindo mais de 15 horas de entrevistas com amigos e colegas de Rustin do movimento dos direitos civis. A High Ground Productions, de Michelle e Barack Obama, assumiu o projeto em 2019, tornando-o o primeiro longa-metragem do contrato com a Netflix, embora tenham produzido vários outros documentários. Coleman Domingo, que interpreta brilhantemente Rustin no filme, falou sobre essa experiência no Tonight Show, o quanto estava orgulhoso por Obama saber seu nome. And he introduced the film and me. And the weirdest thing is, anytime he says your name, it's still kind of odd, where you're like, I can't believe Barack Obama's saying my name. He says, well, Coleman. I'm like, what? I just geek out, you know? Yeah, you go, well, he just said it like... Which is weird. He just says it like it's nothing. Like your friends. And I'm like, I'm a geek. E cá entre nós, eu não sou fã de muita gente não, mas do Obama, ai, quem me dera ele também soubesse meu nome. Obama! Obama! Celebrate good Obama! Come on! Aliás, podia dar uma forcinha aqui, né, Obama? Se inscrever, deixar o like, pode ver sem medo, quem sabe. Gay e ex-comunista, Rustin geralmente permanecia nos bastidores, usando suas formidáveis habilidades de organização para arquitetar grandes eventos, como a Marcha de 63 em Washington, e para manter seu bom amigo Martin Luther King Jr. à frente dos grandes movimentos de luta pela liberdade dos negros. No entanto, ele próprio também era um orador extremamente talentoso, cuja paixão e inteligência muitas vezes o tornavam polemista convincente. Um prólogo percorre eventos importantes, dando-nos uma rápida mini-história do movimento pelos direitos civis na América, como o Brown vs. Board of Education, da Suprema Corte em 54, que sinalizou o início do fim da segregação nos Estados Unidos, onde foi decidido ser inconstitucional as divisões raciais entre estudantes brancos e negros em escolas públicas pelo país. Mas a discriminação ainda era latente por todos os Estados Unidos, principalmente no Sul. Bayard Rustin se encontra em uma luta pelo poder com a NAACP, o maior grupo de direitos civis do país. Ele apresenta sua demissão, esperando que seu colega e amigo Martin Luther King a recuse. Mas, para sua surpresa, King aceita, e Rustin é forçado a deixar o movimento que ajudou a construir. A linha do tempo avança então para 1963. Kennedy está agora na Casa Branca. Os direitos civis como força política estão quase a ganhar impulso. Rustin agora permanece alguém que já existiu e não tem mais importância no meio. Em uma festa, dizem que ele é irrelevante. Fui chamado de coisa pior numa sexta-feira, diz ele secamente. No momento em que parece que ele poderia desaparecer do cenário político, a inspiração surge. Uma marcha de protesto massiva em Washington, D.C., reunindo uma coalizão de grupos de direitos civis que poderia pressionar o Congresso a aprovar a histórica Lei dos Direitos Civis. A ideia dele era arquitetar 2 dias com 100 mil pessoas tomando todo o National Mall. E ele iria trabalhar muito para isso. O filme passa grande parte do tempo retratando as idas e vindas controversas e as lutas internas em torno da organização da marcha em Washington, que viu Rustin em desacordo com muitos líderes negros notáveis, incluindo o chefe da NAACP, Roy Wilkins, interpretado aqui por um envelhecido Chris Rock, e o representante Adam Clayton Powell, interpretado por Jeffrey Wright. Depois de receber o sinal verde da NAACP, Rustin reúne seu comitê para planejar o dia histórico. Jovens entusiastas que estão comprometidos com a causa.
Cada um tem sua missão a cumprir, desde conseguir os transportes, latrinas, policiais negros, postos de primeiros socorros, até preparar os lanches para o dia. Mas atentos aos detalhes, de que queijo no calor estragaria. Seria melhor pasta de amendoim. Em meio a tudo isso, Rustin precisa lidar com a exposição de sua sexualidade, tentando impedir que ele realize o seu trabalho com isso. No dia em que nasci negro, também nasci homossexual. Rustin disse a King antes de uma reunião crucial com a liderança negra. Ou eles acreditam na liberdade e na justiça para todos, ou não. Olhando para os dias de hoje, vemos o quanto ainda temos que evoluir em relação à aceitação de raça e sexualidade. E quando pensamos que tudo isso aconteceu nos anos 60, é preciso muita coragem para fazer o que ele fez. E quando chegou o grande dia, havia algum temor por parte dos organizadores, de que não compareceria gente suficiente. Mas o herói de Rustin não vacila e é visto blefando com os repórteres até o final. E não só 100 mil estavam no National Mall, mas 250 mil marcharam até lá, com placas em prol da liberdade e dos direitos civis. Wolff nos dá algumas imagens com uma série de caminhões passando pelo Lincoln Memorial, outra de cerca de 100 pessoas carregando cartazes, outras das pessoas desembarcando dos trens, e depois muda para imagens de arquivos reais, mesclando as cenas para causar um impacto quando a multidão tomou o local para ouvir o discurso de King. The film. It exceeded my expectations, and I had high expectations for it. Coleman was extraordinary. When I heard him speak, I thought I was hearing Bayard Rustin, and that's one of the reasons the film is so good and so authentic. E assim se fez a história que conhecemos. E agora podemos dizer que conhecemos também o responsável por planejar os meios que levaram a um fim inesquecível. E se você, como eu, gosta de temáticas que nos fazem pensar sobre uma época em que não vivemos, mas que fizeram do mundo o lugar que conhecemos hoje, então sim, você pode e deve viver sem medo. Bayard Rustin foi membro do Conselho de Administração da Organização Pró-Democracia de Direitos Humanos, o Freedom House. Ele morreu em agosto de 1987, com 75 anos. E enquanto Obama era presidente dos Estados Unidos, ele concedeu póstumamente a Bayard Rustin a Medalha Presidencial da Liberdade em 2013, a mais alta honraria civil do país. E foi isso, pessoal. Comenta aqui o que achou desse filme. Já conhecia a história de Rustin? E termino aqui mais um vídeo. Se vocês curtiram esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Ah, e compartilha esse vídeo com quem você conhece. E não esquece de passar lá no meu blog, o endereço está aqui embaixo. E até a próxima!